Olá, boa noite a todos que estão participando deste nosso encontro online, nossa live FISMA Carreiras, que tem o objetivo de aproximar os estudantes e futuros estudantes da sua profissão escolhida. Nessa noite bastante fria, termômetros oscilando agora entre 11 e 9 graus, teremos a última live da nossa série, uma live que fecha com chave de ouro os nossos bate-papos aqui no canal FISMA Santa Maria do YouTube. Todas as nossas lives estão gravadas e você pode assistir e tirar suas dúvidas quando quiser. Nós conversamos sobre os diferenciais que os cursos de enfermagem, administração e psicologia da FISMA oferecem. E hoje vamos conversar com o coordenador do Serviço de Atendimento ao Estudante, o professor Everton Guterres. Vamos falar sobre as opções de créditos, financiamentos e bolsas disponibilizadas pela FISMA. Boa noite, Everton. Peço então que você se apresente e nos conte como é o trabalho do Serviço de Atendimento ao Estudante. Olá, boa noite, Sabrina. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo aí. Quem vai assistir novamente aí depois também. É um prazer estar aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar um pouquinho, né? Para poder despertar, mostrar o conhecimento, né? De caráter informativo aí para todo mundo a respeito das bolsas e dos financiamentos, tá? Eu sou o professor Everton Guterres, sou professor do curso de Administração e de Enfermagem e coordeno o setor de serviço de atendimento ao estudante desde o seu início, né? Eu trabalho na FISMA há mais de 14 anos, né? Desde a antiga Santa Clara, né? E a gente consegue aí ver toda essa passagem que teve ao longo do tempo, tá? Eu acho que esse é um momento muito oportuno, né, em decorrência aí da pandemia, em decorrência aí do isolamento, né, onde que essa carência de informação a gente consegue suprir de maneira virtual aí para trocar essa informação e tentar esclarecer o máximo de dúvidas aí para todo mundo que quer acessar o ensino superior e todo mundo aí que pretende, tem o sonho aí de cursar, de realizar um curso de graduação. Certo. Everton, uma situação bem comum, né, que o vestibulando acaba tendo são dúvidas sobre as mensalidades e condições de pagamentos. Tu pode nos explicar para quem está nos acompanhando nessa noite como que funciona essa questão de número de disciplinas, créditos? Essa questão é uma pergunta bem pontual, né? Nós que trabalhamos na linha de frente, né, ali no setor de serviço de atendimento, tanto eu quanto a Taíne e o pessoal do atendimento como um todo, né, é uma pergunta bem pertinente, uma pergunta bem corriqueira, né, e até para responder ela é um pouco difícil. Por que eu digo que é um pouco difícil, né? Nós, da FISMA, a gente trabalha com várias possibilidades, né, com várias opções, né, e tentando sempre alinhar a capacidade de pagamento do estudante, tá? Então, a gente tem o nosso número máximo de créditos, que é o número de créditos aconselhável, né? Onde o estudante vai conseguir formar ali no prazo determinado do curso, seja ele 4 anos para o curso de administração, seja ele 5 anos para o curso de psicologia ou enfermagem, né? E também temos um número mínimo de crédito aconselhável, né? Que é aquele número de crédito ali que o aluno vai fazer as disciplinas obrigatórias, né? E vai conseguir se formar ali dentro de um prazo com uma tolerância, né? Claro, dependendo da situação, a gente consegue analisar, só que a questão de valor é muito difícil a gente conseguir dar com precisão, porque depende muito das disciplinas que o estudante vai fazer, né? A gente tem a nossa política de preços disponível lá no nosso site, né? Para consulta livre, né? Cabe lembrar que o aluno lá vai ter o valor total da mensalidade, e tem 2 colunas que é a respeito ali dos descontos que a gente tem, né? Descontos e bolsas, tá? Mas essa informação é uma informação que a gente gosta de tratar bem pontualmente com o estudante, porque a gente gosta primeiramente de perguntar, tá? Quanto você consegue pagar para fazer um curso de graduação? Aí, a partir do momento que o aluno me dá essa informação, eu consigo tentar direcionar ele no benefício que mais cabe no seu bolso, né? E que fique mais viável dentro das necessidades do estudante. Perfeito.
Bom, para que a gente possa entender bem, então, essa questão, vamos desmembrar essa questão do funcionamento dos benefícios. Então, para isso, Everton, eu peço que tu nos explique, né, a diferença sobre financiamento, crédito educativo e bolsas. Nesse sentido, é bom a gente pontuar, né, essa diferença nessas terminologias, né? Nós aqui na FISMA a gente trabalha com políticas públicas, né? Aí quando eu falo em políticas públicas, a gente pode colocar em pauta o FIES e o ProUni, né, que são políticas aí de acesso, né, onde o aluno vai conseguir ingressar no curso superior com a sua nota do Enem. E temos também vamos dizer assim, as políticas privadas, vamos dizer assim, tá? Que daí são parcerias que a gente tem com algumas empresas, né? E também os nossos convênios e descontos e bolsas internas, né? Então, essa separação a gente gosta de fazer da seguinte forma: financiamento, a gente tem o FIES, tem o CREDIES, que é uma parceria com a Fundacred, né? Que é um crédito educativo também, mas como se fosse um financiamento, onde o estudante paga uma parte agora, né, e outra parte depois que ele se forma, e também o financiamento da Pravaler, que também é uma parceira aí que a gente tem e que tem uns produtos bem diferenciados também. E temos as bolsas, né? Daí bolsas a gente pode categorizar como a bolsa do ProUni, que são bolsas integrais oferecidas pelo governo. Temos as bolsas corporativas, que são bolsas aí que a gente tem com parceria algumas empresas, né? Que a gente tem convênio, nós temos um convênio muito forte com o CDL, que a gente consegue aí amparar aí quase todas as empresas do comércio aí da cidade, né? E também outros órgãos governamentais que a gente tem a parceria. E os créditos educativos, né, entra nessa linha dos financiamentos com as empresas privadas, seja ela Fundacred, seja Pravaler, e também os nossos créditos próprios, que são soluções que a gente pensou para tentar suprir a necessidade aí dos nossos estudantes. Certo. Everton, a intenção é que a gente possa, então, falar um pouco, né, sobre cada uma dessas modalidades, para que quem está nos acompanhando possa compreender, entender bem como que funciona e como que eles podem conseguir, né, esses benefícios. Então, vou pedir que tu possa explicar para a gente quais são os financiamentos estudantis, como que eles funcionam e como que o nosso aluno ele pode conseguir. Perfeito, tá? Para nós falando em financiamento estudantis, né, a gente vamos falar pontualmente, primeiramente, na verdade, do FIES, né? FIES, como eu falei, ele é uma política pública, né, voltada ao ensino superior, onde o aluno consegue financiar grande parte do valor da mensalidade, né? E quando eu falo grande parte é porque o governo leva em consideração a renda familiar per capita, né? Então vai pegar quanto a família ganha e a quantidade de pessoas ali do grupo familiar, né? É feita uma divisão, tem um cálculo específico, né? Para conseguir determinar quanto de percentual de financiamento o governo consegue conceder, tá? Então, esse financiamento vai variar de 50% até 95%, 96%. Então, depende da renda, né? Para acessar o FIES, é necessário a nota do Enem, tá? Ele tem edital específico, né? E cabe lembrar que o FIES, o edital desse semestre é do dia 24 a 27 de julho, tá? O aluno, para se candidatar, ele tem que ter 450 pontos na prova do Enem, de 2010 para frente, né? Então, o Enem, desde a edição de 2010, vale para o FIES, né? E não pode ter zerado a redação, tá? Aí esse edital é lançado aí pelo governo, como eu falei, de 24 a 27 aí de julho, né? O candidato vai lá, se inscreve lá. Nós disponibilizamos também o setor de atendimento ao estudante ali com computadores. Se alguém tiver alguma dificuldade, a gente tem os nossos horários definidos aí para poder dar esse auxílio aí quem não tem acesso a computador para conseguir fazer essa inscrição, né? E poder participar desse processo seletivo, né? A gente tem também como linhas de financiamento, né? Aí já entra linhas dos créditos educativos, tá? Que é o da Fundacred, que é o CREDIES da Fundacred, né? Que é uma linha de financiamento onde o estudante paga metade do valor da mensalidade agora e a outra metade depois que ele se forma, tá? É um financiamento privado, uma parceria que a gente tem com essa empresa, e aí tem como requisito a necessidade de fiador, né? Então vai precisar de um fiador aí para conseguir acessar
ao CREDES, né? E também temos o Pra Valer, que também é uma linha de financiamento ou crédito educativo, né? Que o aluno também consegue financiar, né? Dentro das possibilidades, das opções que tem, né? Também com a necessidade de um fiador. E aí a Pra Valer está com os diferenciais, aí, alguns produtos novos, né? Que o aluno pode financiar ali de 50% até 70% ali, dependendo do perfil do estudante, né? Cabe ressaltar que a FISMA tem uma página de benefícios, né, a FISMA Benefício, e lá você vai poder encontrar todas essas opções que eu estou mencionando agora e até mesmo realizar simulações, né? Então, as plataformas disponibilizam simulações para que tu consiga sair já com uma ideia do valor ali que tu vai participar, que tu vai pagar ali quando tu for começar a estudar. Certo. Com relação ali aos créditos educativos, né, tu estava falando do Pra Valer, temos mais alguns desses créditos, também para cursos técnicos e demais opções, Everton? Muito importante, né? Essa questão é bem pontual também, né? A gente tem um crédito educativo próprio, que a gente chama de CredFisma, né? Que também é uma solução financeira que a gente tem aí para conseguir, dentro da necessidade do estudante, aí, enquadrar ele nessa possibilidade. Também é um financiamento similar a esses que eu já expliquei aí das outras empresas parceiras, né? Mas também que surge como opção aqui na instituição. Também temos o crédito educativo para curso técnico, né? Também em parceria tanto com a Fundacred e com a Pra Valer, e também um crédito educativo próprio, né? Que também proporciona aí que o aluno pague aí a metade do valor do curso, né? E a outra metade depois que ele se forma. Então, para que fique mais compreensivo, né? O aluno ele vai conseguir cursar, vamos dizer, um curso de 5 anos, né? Então, vai pagar metade durante 5 anos, depois de 5 anos ele vai pagar, né, depois de ser formado, depois de 5 anos, ele vai ter mais 5 anos, né, para conseguir pagar esse restante aí que ficou, claro, com juros e correção monetária. Só que um detalhe muito importante é os juros, né? Os juros desses financiamentos parceiros giram em torno de 0,35 ao mês, né? Então, e alguns até com juros zero, né? Então, é bem importante a gente pontuar isso, porque são opções aí com juros bem abaixo aí de taxa de mercado financeiro que a gente consegue observar no momento. Perfeito. Também sobre as bolsas, tu falaste antes, né, sobre as parcerias com empresas e demais convênios. Também acho importante que a gente possa ressaltar para quem está nos acompanhando que a FISMA também oferece, né, essa modalidade de bolsas. Como que a gente pode descrever, Everton, essa questão? Quando a gente fala em bolsas, né, na verdade, na FISMA todo aluno tem algum tipo de bolsa, né? Na verdade, a FISMA não oferece descontos, tá? A gente parte ali da Bolsa Cidadã, que é uma bolsa de 20% que a gente tem, né? Então, aquele aluno que não se enquadrar em nenhum dos benefícios que a FISMA tem ali, nenhum dos anteriores, seja ele financiamento ou até as políticas do governo, né? Para aquele aluno que é pagante, a gente oferece uma bolsa que a gente chama de Bolsa Cidadã, né? Para aquele aluno que for fazer todas as disciplinas, a gente oferece uma bolsa de 20%, tá? A gente tem também a bolsa corporativa, né? Que daí é uma bolsa de 30%, né? Estendida aos familiares também, né? De pessoas que trabalham na empresa conveniada e seus familiares. E aí, como eu mencionei anteriormente, essas bolsas, esse convênio que a gente tem convênio com hospitais, tem convênio com órgãos de segurança, seja ele brigada, polícia civil, exército, e por aí vai, né? Temos também convênio, como eu falei, com o comércio, então quase todas as empresas conveniadas ao CDL aqui na cidade, para a gente ser uma cidade com comércio bem aquecido, né? Então a gente tem convênio com quase todas as empresas aí da cidade, então a gente já garante os 30% de desconto nesse sentido, tá? Então, de bolsas que a FISMA oferece, infelizmente por não ter a filantropia, a gente não consegue oferecer bolsas superiores a esses 30%, né? São essas duas opções que a gente tem.
Ok. Everton, a FISMA também oportuniza diversas formas de ingresso, né? E uma delas é o uso da nota do Enem, como tu falou lá no início. Essa modalidade também possibilita o acesso, né, a alguns programas de subsídio oferecidos pelo governo. Queria que tu explicasse para a gente como que funciona essa questão, o que que é necessário para ingressar com o desempenho do Enem. Aí nós falamos um pouquinho sobre formas de ingresso, né? Quando a gente fala de formas de ingresso, cabe pontuar que a FISMA tem diversas formas aí para acessar o ensino superior, né? Uma delas é o desempenho da nova avaliação do Enem, né? Então a gente também utiliza o Enem aí como forma de ingresso para ingressar na FISMA, né? A gente pode partir do vestibular, né? Então o nosso edital do vestibular já é previsto com essa modalidade, tá? Então, dentro do edital do vestibular, a gente tem 3 formas de ingresso. A primeira delas é o desempenho do Enem, né? O aluno pode entregar seu desempenho do Enem, tem que ter nota superior a 400 pontos, né? E aí, com essa pontuação da prova do Enem, também de 2010 para cá, ele consegue participar do processo seletivo, né? Outra forma de ingresso por via do vestibular é o nosso vestibular online, né? O vestibular online é uma modalidade nova aí que a gente criou para esse processo seletivo, em decorrência também da pandemia, né? Então a gente achou uma forma aí de flexibilizar quem queira ingressar no ensino superior, né? Então o aluno vai lá, faz seu cadastro no vestibular, escolhe como forma, né, de prestar o vestibular pelo vestibular online, onde o aluno vai marcar uma data, uma série de datas disponível que a gente tem ali, né? Ele vai agendar uma data ali dentro dessas opções e vai fazer uma prova de redação online, tá? Vai fazer lá sua prova tranquilo em casa, né? Para acessar o ensino superior. E também para aquele pessoal que gosta mais do modelo tradicional, né? A gente tem no dia 25/7, agora, a nossa prova do vestibular, né? Também é uma prova de redação aqui na instituição, né? Que a gente possibilita ali que o aluno consiga a ingressar ali, fazer sua prova para tentar acessar o ensino superior. E também, importante ressaltar, né, o edital de vagas, né? Aí quando a gente fala edital de vagas, também é uma forma de ingressar no ensino superior, né? Por meio de reingresso, né? Aquele aluno que já estudou aqui na FISMA e quer retornar, a gente proporciona também por base no edital de vagas, por transferência, né? Então, aquele aluno que está em outra instituição e que quer vir para a FISMA, então ele consegue também, ou por ingresso com certidão de estudos, né? Então, aquele aluno que já fez algum vestibular em alguma outra instituição de ensino superior que já teve a aprovação, a gente consegue também ingressar pelo edital de vagas. Certo. Everton, a gente tem uma pergunta aqui sobre o FIES Juro Zero. Se tu puder explicar um pouquinho para a gente essa questão. Perfeito. FIES a juros zero, né? É a nova modalidade do governo aí. Então, todo o FIES, né, de 2018 para cá, ele é o FIES a juros zero, tá? Então, o governo ele melhorou um pouco essa política pública, tornou ela um pouco mais flexível, né? Só que são para alunos que têm renda per capita de até 3 salários mínimos, né? Então, a gente tem que pegar aí o grupo familiar, pegar a quantidade de pessoas que moram na residência, somar a renda, né? Se essa renda não for superior a 3 salários mínimos por pessoa, o candidato está habilitado a se inscrever no FIES a juros zero. E se exceder, né, esse valor, ele também pode participar do FIES, só que daí numa outra modalidade que a gente chama de PFIES, né, que também é um financiamento, né, do governo com parceria com algumas empresas, só que daí ele tem uma taxa de juros, também é uma taxa de juros baixa, né, mas que também proporciona ao estudante a conseguir cursar. Lembrando que as inscrições do FIES, né, são do dia 21/7 a dia 24/7. Então, FIES a juros zero. Então, todo FIES a partir de 2018 é FIES a juros zero. Certo, temos mais uma pergunta aqui no Whats, perguntando se tu sabe quais são os critérios para a distribuição das bolsas por curso. Boa essa pergunta, até acredito que é uma pergunta com respeito ao ProUni que eu ainda não mencionei, né?
O ProUni, a gente também tem o convênio com o ProUni, né? A gente oferece bolsas por meio do programa Universidade para Todos, né? E também é com a nota do Enem atual, né? O aluno tem que se candidatar lá e concorrer a uma bolsa do ProUni, tá? Lembrando que a distribuição de bolsas parte do governo, tá? Então, cada instituição tem direito a um número X de bolsas, tá? É pelo número total de alunos, né? Então, a partir do número total de alunos, o governo limita ali, concede a quantidade X de bolsas obrigatórias, tá? E lembrando que a FISMA, há alguns anos atrás, ofertou várias bolsas do ProUni e a nossa capacidade hoje já está no limite. O que que acontece? A gente tem muitos alunos que estão formando agora, tá? E possivelmente agora nos próximos processos seletivos as bolsas começam a ser mais ofertadas, né? Então isso realmente é o governo que faz essa distribuição com base na quantidade de bolsas que a instituição tem, tá? Essa é uma pergunta bem corriqueira, né? Muitos alunos questionam, a gente viu que a FISMA não ofertou bolsa para tal curso, ou que a FISMA está com poucas vagas. Sim, é em decorrência aí de uma distribuição do governo com base nas bolsas ativas que a gente já tem. Então, ao momento que os alunos vão se formando, vão surgindo aí essas disponibilidades de novas bolsas, né? E lembrando que o ciclo de bolsas, que foi ali por 2016, 2017, já está se fechando, os alunos já estão formando. Então, possivelmente aí nos próximos processos seletivos, a FISMA deverá ter mais bolsas nesse sentido. Certo, ainda com relação ao ProUni, Everton, tem datas por semestre? Como que é essa rotatividade que abre, né, a oportunidade? É por ano, é por semestre? Muito bom esse questionamento, né? Todas as políticas públicas do governo, elas acontecem 2 vezes por ano, né? Uma para o primeiro semestre e outra para o segundo semestre, que é o meio do ano, tá? O ProUni, da mesma forma, né? Ele também tem agora as inscrições do ProUni do dia 14 ao dia 17 agora desse mês, tá? Então, o aluno que tem interesse, né, já tem que ficar ligado ali com a sua nota do Enem e lá se inscrever para concorrer aí a uma bolsa do ProUni, né? Lembrando que os critérios de avaliação, os critérios de seleção da bolsa do ProUni é um salário mínimo e meio por pessoa, tá? Então é um salário mínimo de renda per capita, né? Então a mesma regra, pega lá a quantidade de pessoas, né? Vê a renda per capita, a renda por pessoa, então se der até um salário mínimo e meio por pessoa, pode se inscrever nas vagas aí de 100% que a gente oferece do ProUni. Perfeito. A gente recebeu mais uma questão aqui no WhatsApp. Estão nos perguntando, a pessoa fez 600 pontos no Enem em 2018 e gostaria de utilizar a nota para ingressar na FISMA. Qual o procedimento? Perfeito, 600 pontos é uma boa pontuação, né? Ele pode ingressar, né? Você pode ingressar pelo vestibular, né? Pode entrar lá pelo vestibular e colocar a sua nota como forma de ingresso, né? Então, pode, com a tua nota do Enem, não realizar a prova e utilizar ela. E essa nota é interessante para te participar do FIES também, né? Com as inscrições aí que eu já mencionei as datas, tá? E o ProUni, lá depois, se sobrar vagas, se as vagas não forem preenchidas, tem um processo que chama-se vagas remanescentes do ProUni, que aí ele aceita as edições anteriores do Enem, tá? Então isso é muito importante, né? A gente sempre frisa que a seleção do ProUni é sempre com a nota do último Enem, mas sobrando vagas, o governo flexibiliza essa seleção e também pode ser com Enems anteriores, né? Mas 600 pontos é uma boa nota, eu acho que tem probabilidade grande aí de conseguir um benefício interessante, né? Ok. Everton, também acho que é importante a gente ressaltar aqui que existe um site, né, onde você conversa, né, pelo chat com as pessoas interessadas, tira as dúvidas e também onde tem esses benefícios todos explicados e é possível também fazer simulação, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse atendimento, se tu puder também passar os horários e contatos, enfim, do site.
Perfeito. O SAI, né, o Serviço de Atendimento Estudante, né, ele é um setor estratégico da instituição, né, onde é a porta de entrada aí do estudante que acessar no ensino superior, tá? A gente tem diversas formas e ferramentas de comunicação, né? Uma delas é o nosso site, né, que é o fismabenefícios.com.br, né? Lá o aluno vai encontrar todas essas informações aí que eu já mencionei, tá? Sobre bolsa, sobre benefícios, sobre notícias, né? E lá tem uma aba que é simulação, onde tem a simulação ali de todos os benefícios, né? Com base no valor ali da mensalidade, tu consegue visualizar qual é o valor aí que tu vai pagar ingressando por cada um dos benefícios. Tem plataformas também de simulação das empresas parceiras, né? Então é um atrativo, é bem interessante ali para te conseguir ver se fica dentro do teu orçamento, né? E também, agora nesse período de pandemia, a gente está atendendo remotamente pelo número do WhatsApp, né? Então a gente está utilizando o WhatsApp também como essa forma de comunicação ali para tentar prestar informação da melhor maneira possível, né? Então logo no início ali a gente teve alguma dificuldade em conseguir se adaptar, se adequar a essas novas formas, mas hoje a gente já está equacionando da melhor maneira possível, né? Nosso número de WhatsApp, para quem tiver interesse, tá? É 91 33 7409, lembrando do 9 no início, né? Então é 991 33 7409. Também temos como ferramenta de comunicação o nosso e-mail, né, que é sai@fisma.com.br, né? E também nos horários presenciais aí que a gente está trabalhando aqui na instituição, né? Então, os horários institucionais estão divulgados também lá no nosso site, na página do Facebook da FISMA também. A gente está com horários alternativos, né? A gente está com um horário reduzido aí em decorrência da pandemia, né? Então, aí a gente está atendendo essa semana, na sexta-feira, no período da manhã, e na quinta-feira, no período da tarde. Se eu não me engano, é esse o horário oficial, tá? O horário tem mudado aí com grande frequência, então a gente tem esse descompasso ainda, né? Mas ele está bem publicado e bem oficializado lá nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais da instituição como público geral, né? Então lá na página da FISMA tem, lá no Facebook da FISMA tem, no Instagram da FISMA tem, né? Então já convido todo mundo aí a curtir lá as páginas da FISMA até para ter o máximo de informação possível, principalmente aí por esses benefícios que eu falei, o FIES, o ProUni, a gente sempre cria campanhas, né, para tentar levar a informação ao máximo de pessoas, tá? Então a gente utiliza isso como ferramenta aí para conseguir se comunicar com todo mundo. Perfeito, Everton. Bom, a gente está encerrando a nossa live de hoje, né? Quero deixar aberto aqui para que tu possa fazer as tuas considerações. Se tu quiser colocar mais alguma questão, também fica bem à vontade. Então, perfeito, para nós finalizar aí o nosso bate-papo, um bate-papo rápido, de caráter informativo, aí para a gente tentar esclarecer as práticas e a forma como a FISMA aí conduz as suas bolsas, créditos educativos e financiamento, né? O nosso setor se coloca à disposição ali sempre que necessário, se vocês precisarem de alguma informação, de alguma interação, a gente está sempre disponível aí para conseguir auxiliar, tá? Lembrando também, né, que o nosso vestibular, as inscrições vão até o dia 18 desse mês, tá? 18/7, a data oficial. E a prova formal, a prova para quem quer realizá-la presencial é no dia 25/7. Para quem quiser realizar o vestibular online, a gente tem algumas datas disponíveis sempre na quarta e no sábado, né? Então, aí da quarta e sábado até o dia 25 aí vai ter também o vestibular online, tá? Então, para mais informações aí, consulte as plataformas que a FISMA oferece, né? É um prazer sempre a gente estar conversando aí, tentando esclarecer o máximo de dúvidas possível que possam surgir aí. E a gente está disponível nesses canais e precisando a gente está à disposição. Muito obrigado. Perfeito. Gostaria de agradecer, então, ao professor Everton Guterres, coordenador do Serviço de Atendimento ao Estudante, que tirou dúvidas hoje sobre benefícios, bolsas, financiamentos e demais créditos oferecidos pela FISMA. Gostaríamos de agradecer também a todos que nos acompanharam
nessa série de lives que teve como objetivo aproximar o estudante da sua futura profissão escolhida. Também hoje queremos agradecer também ao nosso apoio técnico, o professor Matheus aqui na produção, e todos vocês que estiveram conosco. Esperamos que tenham gostado dos nossos bate-papos, que tenham sido esclarecedores, e claro, qualquer dúvida, estamos à disposição também nas redes sociais da instituição, @fisma.faculdade, também no site www.fismafaculdade.com.br, e as informações sobre possibilidades de negociação também estão disponíveis em www.fismabenefícios.com.br. Uma ótima noite a todos e muito obrigada!